Logo após a divulgação desses conteúdos, ontem diversos políticos começaram a se manifestar sobre esse assunto. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Camila Levin. Hoje pela manhã, Camila, uma boa tarde. Você acompanhou algumas manifestações que foram postadas nas redes sociais. Boa tarde, Udiane. Bom, até o momento, o presidente Michel Temer emitiu uma nota, onde ele negou que tenha pedido pagamentos para conseguir o silêncio de Cunha ou que tenha autorizado qualquer movimento nesse sentido, mas confirmou o encontro com o empresário em março no Palácio do Jaburu. Aécio Neves também se manifestou sobre a gravação, em que teria pedido R$2 milhões a Joesley. Veja. A declaração foi feita na página do Facebook de Aécio Neves. Ele afirma estar tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. Diz também que a relação com Joesley Batista era estritamente pessoal. Por fim, o senador diz que aguarda acesso ao conjunto das informações para prestar todos os esclarecimentos necessários. Lula usou as redes sociais para ironizar a situação e compartilhou uma foto que mostra o juiz Sérgio Moro com Michel Temer e Aécio Neves no Twitter. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou no Twitter nesta madrugada um vídeo destacando que a semana estava sendo positiva para o governo e reconhece que foi abalada com a informação. O Poder Judiciário se encarrega da questão das delações. Nós, o governo, temos que nos encarregar de governar. O Brasil, os brasileiros não querem parar, não vão parar. O Brasil não vai parar. Já o senador paranaense Roberto Requião, do PMDB, mesmo partido do presidente, se manifestou favorável a eleições diretas e declarou em vídeo que as delações são arrasadoras e definitivas. Chegamos no fim da linha. A vaca foi pro brejo e levou a corda. Em Santa Catarina, políticos aqui do nosso estado também se manifestaram. Sim, Hilde, a nossa equipe esteve hoje na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina e conversou com algumas lideranças locais. Veja só. A gente recebe as informações, evidentemente, surpresos primeiramente, né? Com a forma com que a notícia chegou ao conhecimento de todo brasileiro e com muita cautela, né? Nós temos que aguardar o desenrolar de todos esses fatos, né? Nós temos uma justiça brasileira que está correspondendo com aquilo que é a expectativa do brasileiro, mas não podemos também fazer uma condenação por antecipação. Eu sou da ideia de que se deve ter que pagar. Nós acordamos hoje perplexo, um absurdo, que mais um escândalo dessa proporção, envolvendo senadores, políticos e principalmente o presidente da República, né? Lamentável, porque nesse momento a economia estava começando a reagir. E agora o Brasil para novamente, né? Não sabemos se o presidente Temer vai ter condição de tocar o governo, se vai ter o impeachment, se ele vai renunciar. E aí o Congresso terá que fazer, nesse caso, uma eleição indireta ou, quem sabe, anteciparmos todas as eleições para todos os níveis. Então, muito ruim e, com certeza, como diz o jargão popular, a corda sempre estoura na parte mais fraca. Quer dizer, quem vai pagar o preço, como sempre, é o trabalhador, são as microempresas, são as pessoas, são os pequenos, lamentavelmente. Obrigada, Camila, pelas informações. Bom, olha só, daqui a pouco a Camila volta com outras informações sobre essa denúncia. E outra denúncia divulgada pelo jornal O Globo relata uma gravação telefônica em que um presidente do PSDB, Aécio Neves, pede R$2 milhões ao dono da empresa do frigorífico JBS. De acordo com a reportagem, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação de Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB surge pedindo R$2 milhões ao empresário, sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com sua defesa na Lava Jato. O diálogo gravado durou cerca de 30 minutos. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março no Hotel Unique, em São Paulo. O estranho pedido de ajuda foi aceito. O empresário quis saber, então, quem seria o responsável por pegar as malas. Deu-se, então, o seguinte diálogo. Se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança, propôs Joesley.
Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do c... respondeu Aécio. O presidente do PSDB indicou um primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Fred, como é conhecido, foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio e um dos coordenadores de sua campanha a presidente em 2014. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saldi, um dos 7 delatores. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. A PF filmou uma delas. Ainda segundo o Globo, Joesley Batista contou em sua delação que o ex-ministro Guido Mantega era o seu elo com o PT. Relatou que havia uma espécie de conta corrente para o PT na JBS. Sobre Palocci, Joesley disse que o contratou como consultor quando a JBS começou sua escalada. Garantiu que Palocci nunca se meteu em seus pleitos ao BNDES, tarefa de Mantega, mas admitiu que o ex-ministro de Dilma e Lula pediu a ele doação de campanha, via Caixa 2, e o dinheiro foi dado. Bom, olha só, nós estamos ao vivo falando sobre as denúncias, sobre essa delação, essa bomba no cenário nacional. A gravação de um dos donos do frigorífico, Joesley, não teria sido feita nem por orientação da Polícia Federal, nem do Ministério Público. A informação que a gente tem é de que eles não sabiam, não se sabe se foi por orientação própria, foi por dele, ou orientação do advogado. Não sabiam. Eles sabiam, Prisco, o que estava acontecendo, foi uma ação controlada. A gravação foi feita antes do conhecimento da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso que eu estou dizendo. Mas na sequência, com essas gravações, já que ele estava negociando a delação premiada, com essas gravações foi estabelecida toda a estratégia de quê? De rastreamento dos valores da moeda, numeração dos valores, chip dentro das mochilas. Daí foi toda uma estratégia diferente do que vinha ocorrendo até agora na Operação Lava Jato. Eu pergunto se algo definitivo. Se a gravação teve a orientação. Não, foi anterior. A gravação foi anterior. Não mas teve a partir orientação. Da gravação teve toda uma estratégia para com o respaldo da Polícia Federal, que inclusive gravou e acompanhou, e do Ministério Público. Agora, sobre Aécio Neves, é importante colocar o palavreado, o linguajar chulo de um senador da República. Foi governador de Minas, um momentinho só, presidente nacional do PSDB, que fez 50 milhões de votos em 2014. Mas o cara está pedindo dinheiro, está fazendo algo ilegal. Tu acha que ele vai ter linguajar bom? Além do comportamento, Léo, que ele adotou, pedindo 2 milhões de propina, e depois vem a informação que ele já levou 60 milhões de Caixa 2 em 2014, quando foi candidato a presidente da República. O PSDB nacional está emparedado. Hoje estão discutindo em Brasília o seu afastamento da presidência. Ele já foi afastado do exercício do mandato e hoje à tarde o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o pedido da Procuradoria-Geral da República vai ser aceito ou não, que é a sua prisão, porque a irmã já foi presa em Minas Gerais. Nós temos tempo agora, posso falar com o Prates rapidinho, Grazi? Pode falar com o Prates e Miguel também. Prates, você está muito quieto, um assunto num momento muito importante. Só um minutinho. A minha pergunta é a seguinte. Ontem à noite estourou uma bomba, cheguei no posto de gasolina, estava passando jogo de futebol. Passei num lugar para pegar comida, estava passando jogo de futebol. Sua sensação dos brasileiros nesse momento? Bom, quando houve aquele encontro do Moro com o Lula em Curitiba, há alguns dias, um repórter disfarçado, de humorista, enfim, entrevistou os manifestantes favoráveis ao Lula. Ninguém sabia da razão daquele encontro. Pois é, isso, não sabiam de nada. Hoje pela manhã... Estas pessoas representam o povo. Hoje pela manhã, nossa equipe foi às ruas e a maioria das pessoas também não sabiam sobre esse tema. Olha, alienação? O Antônio Fagundes fez uma frase muito interessante, ele que faz teatro sério. O brasileiro quer ir ao teatro para morrer de rir, depois sair e comer uma pizza. Este povo merece as dificuldades por que passa. Agora tem o seguinte... Alienação? Completa e absoluta. Nós estávamos retomando, queiramos ou não, retomando um reaquecimento no mercado da empregabilidade. Os empregos estavam melhorando. Nós tínhamos uns índices favoráveis, bons indícios. E agora? Como se pode investir diante da insegurança absoluta? Ninguém sabe quem vai... O estrangeiro não vem nessa situação de crise política. Miguel. Eu fico a me perguntar o seguinte, vai cair o presidente, quem é que assume? Para eu, é procurar um grão de areia no deserto, cara. Prisco, Temer cai? Eu acho que ele teria que renunciar para o bem do país. Num país... Mas, pelas sinalizações,
ele vai Pera um pouquinho, lutar. pera um pouquinho. Vamos ouvir essa gravação primeiro. Ele pode ser processado? Pera um pouquinho. Ele pode ser processado penalmente pelo Supremo Tribunal Federal, porque aquela blindagem que tinha de ilícitos cometidos antes do exercício da presidência, essa o protegia. Mas agora, como presidente, diante de um ilícito, o Supremo Tribunal Federal pode sim não tem imunidade. Abrir uma ação penal e ele é afastado por iniciativa do Supremo Tribunal Como eu costumo Federal. dizer, brincando aqui entre nós, Roda VT, temos que ouvir esta fita, esta gravação. Caso contrário, fica uma delação sem a prova, como todas as delações. Prats, o relator da Lava Jato, Fachin, teria pedido o afastamento de Aécio do mandato se as gravações não tivessem o conhecimento dele? Mas nós, mas espera um pouquinho, os patrões desta pátria de merda, os patrões somos nós, os operários, os trabalhadores. Não é ninguém do judiciário, nenhum político. Nós temos que ouvir as fitas. Sem ouvir as fitas, me desculpem, eu não acredito em ninguém. Daqui a pouco... para um pouco. Daqui a pouco, ao vivo, Jair Bolsonaro vai ser sabatinado pelo Prats, pelo Prisco. Vai ficar? Não. É importante registrar. É importante tu ficar. É importante registrar que essa entrevista já está marcada há mais de um mês. Coincidiu com o fato político. Daqui a pouco tem Miguel Livramento falando sobre os jogos da Libertadores. Agora o Diane Silva com você. Isso, eu vou chamar a Camila agora ao vivo, mas eu tenho uma informação. O presidente Michel Temer disse ontem que iria pedir hoje vídeos e áudios à ministra Carmen Lúcia. Ele sobre tudo isso que está acontecendo, ele chama tudo isso de uma conspiração. Foi a palavra que ele usou, que está vivendo o pior momento da vida dele. Até a prova em contrário, ele tem razão. Até a prova em contrário. Estás a favor do Temer? Hein? Estás a favor do Temer? Eu estou a favor da justiça independente de credos e quedas de favorecimentos eventuais. Eu sou brasileiro trabalhador. Miguel. É isso. Eu tenho que ser respeitado. Quando eu digo eu, todo este rebanho de trabalhadores que há muitos anos estamos sendo esmagados por safados ordinários e sem vergonhas, que sacudiram bandeiras vermelhas e sangraram este país. Não foi o Temer que desempregou 14 milhões de brasileiros. Mas não é isso. Ninguém está querendo passar ali o que o PT fez. Mas tem um ritual jurídico e judicial para a divulgação das imagens, ou no caso específico, dos áudios, que vão ocorrer. Quando cai na presidência da República, ninguém sabe de nada. Queremos agradecer. O que está faltando neste país é gente indignada. Pessoas que saiam para a rua dispostas a uma luta e não dispostas a fazer este carnaval de até agora. Precisamos de gente disposta à luta. Essa questão que é fundamental. Se a população for às ruas, já que o governo Michel Temer não tem apoio, e pedir eleições diretas, talvez a solução seja aquilo que foi colocado pelo deputado Darcy de Matos, antecipação de eleições em todos os níveis no Brasil, diretas. Se for pedir agora, se o povo for para a rua, as bandeiras vermelhas, como diz o Prats, vão juntos, né? Inclusive, hoje tem manifestação amarela. Daqui a pouco a gente volta. Vão estas aqui, ó. Vão estas aqui. Estas é que tem que vencer. Não as bandeiras vermelhas do comunismo. São estas as que tem que vencer. Daqui a pouco tem Prats, tem Jair Bolsonaro ao vivo e a gente está batendo mais um recorde. Me tirar do sério. Quase 1.500 pessoas através do Facebook do SBT Santa Catarina. E o Diane, por favor. Obrigada já pela participação de todos. Nós vamos voltar ao vivo aqui com a Camila, porque nós já falamos aqui no SBT Meio Dia que o empresário da JBS, Joesley Batista, já teria chegado à Promotoria Geral da República com um lote de gravações envolvendo o presidente Michel Temer e também o senador Aécio Neves. Com esse material, aí sim começaram as negociações e as delações foram homologadas, como eu e Prisco estávamos falando. Sobre esse assunto, sobre esse trabalho, já que as delações foram homologadas, a Polícia Federal pôde fazer operações hoje durante toda a manhã. É isso, Camila? Sim, Eudiane, segundo informações da Polícia Federal, a irmã e a assessora do senador Aécio Neves foi presa agora pela manhã em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O advogado dela esteve na sede da PF em Belo Horizonte, para onde a Andréia foi levada, e disse que não vai se manifestar sobre a prisão neste momento. Policiais estão desde as 6 horas da manhã cumprindo mandados de busca e apreensão no apartamento de Aécio, no Rio de Janeiro, no gabinete do senador e na casa dele em Brasília, e também em Minas Gerais, agentes fazem buscas em
em fazendas da família Neves, no interior, e na casa de Aécio, no centro de Belo Horizonte. O Supremo Tribunal Federal mandou afastar Aécio Neves do mandato de senador. O relator da Lava Jato também pediu a prisão do político. A decisão vai ser tomada em plenário no STF. Camila, uma outra informação, também foram feitas buscas na casa do deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Sim, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel registrado no nome do deputado em Curitiba. Quem mora no local é a ex-mulher dele, por isso a polícia não ficou muito tempo na casa. Depois foi para o apartamento em que o parlamentar vive. O gabinete de Rocha Loures no Congresso também é alvo da operação. Segundo a assessoria de imprensa do deputado, ele está nos Estados Unidos para uma palestra, mas deve voltar ainda hoje ao país para prestar os esclarecimentos necessários. Segundo o jornal O Globo, Rocha Loures teria sido filmado recebendo uma mala com R$500 mil de Joesley. O STF também pediu o afastamento do deputado, Diane. Obrigada, Camila, ao vivo, pelas informações.